Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você vai assistir esse vídeo, né? Algumas pessoas estavam falando comigo que eu deveria relatar algumas experiências. Eu sou o pai Alex de Omulu, dirigente e zelador do terreiro de Umbanda Sagrada, Zé da Virada e Maria do Bagaço, em Fortaleza, Ceará, na região de Messejana. Então, algumas pessoas vinham conversando comigo, pedindo para que eu relatasse algumas experiências da espiritualidade. Apesar do pouco tempo de casa aberta, são inúmeras experiências, então tem algumas que enriquecem muito, e aí eu vou de vez em quando passar para contar uma experiência, algo que acrescente para vocês, tá bom? Axé. Então, vou contar aqui uma história que aconteceu, né, aqui no terreiro, e eu vou contar várias, não vou dar nomes, é claro, às pessoas, isso não é bacana, mas que eu acho que vai enriquecer sua fé na espiritualidade. Então, a história entre duas pombagiras, e eu nunca, assim, você vai vivendo e as coisas vão acontecendo, então você vai aprendendo diariamente dentro de várias situações. Eu faço inúmeros trabalhos espirituais, então dentro de cada trabalho espiritual você tem uma experiência. Como graças a Deus a gente atende a muitas pessoas e consegue ajudar muita gente, a gente tem um monte de história para contar. E aí eu vou contar a história de duas pombagiras que aconteceu aqui no terreiro. Foi a história entre a dona Maria do Chaveiro e a dona Maria Padilha. O que aconteceu? Um dia uma pessoa me procurou para um baralho, né? E ela disse assim: bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? E vamos lá. Um certo dia eu fui procurado por uma pessoa para colocar um baralho. E aí fui lá fazer o jogo para a pessoa. E a pessoa, no jogo, o jogo respondeu o que a pessoa tinha expectativa de saber. E aí quando terminou o baralho, a pessoa disse: eu posso contar a minha história? O senhor deu previsões, o senhor viu coisas que estão acontecendo, mas eu gostaria de lhe relatar o que está acontecendo de fato, que condiz com o que o senhor jogou. E eu disse: diga, pode falar. E aí ela pegou e disse o seguinte: olha, eu sou filha de Maria Padilha, tenho assentamentos em casa, sou de Umbanda desde criança e sou filha da Maria Padilha. E tenho minha mãe de santo desde que eu era pequena, dos meus 12 anos de idade, e ali a pessoa tinha 30 e poucos anos de idade, quando estava na consulta aqui comigo, né? Isso foi ano passado. E aí ela pegou e disse: olha, eu sou filha de Maria Padilha, agou pelo que eu vou dizer agora, mas eu vou repetir o que a pessoa me falou. E ela disse assim: ah, mas a minha pombagira, ela não está valendo o nome dela. Como, moça? Sim, a dona Maria Padilha não está valendo o nome dela. E aquilo para mim foi muito forte, pelo respeito que eu tenho com a espiritualidade, pela vivência que eu tenho com a espiritualidade, pela força que eu entendo da espiritualidade. E aí eu fiquei, aquilo me chocou, mas eu fiz aquela cara de paisagem, respondi como boi, né? Então fiquei só aquele movimento, aquela expressão do boi, só E aí ela pega e diz assim: ela não está valendo o nome dela, porque eu tinha um relacionamento, tive uma briga com a minha mãe de santo, e aí minha mãe de santo disse que ia tirar o rapaz da minha vida, e usou a própria Maria Padilha, que é a pombagira da minha vida, para tirar o rapaz da minha vida. Já gastei, já andei em terreiros para trazer ele de volta para mim, e tudo, e aquilo ela foi me contando a história de que o rapaz tinha se afastado dela, e que tinha sido tudo através da Maria Padilha, que era a mesma pombogira dela, e aquilo foi me subindo a garganta. É inaceitável uma pessoa falar contra a espiritualidade. Para mim, ali ela estava falando contra por uma decepção amorosa. E eu estava jogando baralho, o baralho estava aberto. Aí eu: minha filha, deixa eu dar uma olhadinha nessa situação aqui. Quando eu joguei o baralho, quem respondeu foi a Maria do Chaveiro dentro do baralho. E ela respondeu o seguinte: ela disse assim: olha,
diga para essa moça que eu quero só uma vela de 7 dias. Eu quero uma vela de 7 dias. Ela vai colocar a vela de 7 dias aqui no altar agora. E aí, eu vou mostrar a força que nós temos. Agora, quando eu mostrar a força que nós temos, eu quero que ela venha aqui de joelhos, pedir perdão à mãe dela, que é a dona Padilha. E aí eu só fiz transmitir a mensagem. Deu no baralho, eu olhei para ela e disse: seguinte, minha filha, eu vou lhe dar aqui uma vela de 7 dias vermelha, e você vai colocar o nome do rapaz e o seu. Ela deu uma gargalhada, olhou para minha cara e disse: mas eu não acredito mais que ele volte, foi uma confusão muito grande, deu polícia, minha família é contra, e o rapaz se afastou de vez. E eu já gastei não sei quantos mil em tal casa e tal, e não sei aonde, ninguém resolve a situação do jeito que ela quer, né? E aí eu disse: não, minha jovem, eu quero só que você coloque uma vela de 7 dias, o nome do rapaz e o seu. E aí ela ficou olhando para mim, uma vela de 7 dias, deixa eu lhe falar uma coisa. Não existe essa história de 7 dias, 14 dias, 21 dias, não sei quantos dias para um trabalho acontecer. Isso é mentira. Tá certo? Mas naquele momento, dentro daquela vela de 7 dias, a entidade que respondeu no baralho, que foi a Dona Maria do Chaveiro, disse: olha, até o final da vela, quando o moço for na porta dela, ele indo na porta dela, atrás dela, eu quero que ela venha aqui se ajoelhar e pedir perdão para a mãe dela, para a Dona Maria Padilha. E isso me chamou muita atenção. Uma moça, uma entidade, uma pombagira, girando pelo nome de outra, para defender a outra. E aí ela, sem fé, nitidamente sem fé, colocou o nome do rapaz e colocou o nome dela na vela. E aí eu peguei e fui, e juntamente com ela a gente se ajoelhou e acendi a vela e apresentei para a pombagira. Apresentei aquela vela à pombagira e ela saiu do altar, né? Foi embora. Eu esqueci do assunto. Passado 2 dias eu fui fazer uma gira, a Dona Maria do Chaveiro veio e falou da gira, que ela tinha defendido o nome de uma outra pombogira e que a moça ia vir para pedir perdão. 2 dias. No 6º dia, a moça parou o carro, desceu, entrou, disse: pai Alex, eu preciso muito ir no seu altar, cumprir o que me foi dito no baralho. Eu disse: o que foi? E ela pegou e disse: olha, eu acendi a vela, hoje nós estamos no 5º dia, e o rapaz esteve na minha porta e levou flores e pediu perdão, e aquela coisa toda, e eu não sei nem o que dizer sobre as palavras que eu usei com a minha mãe, né? Então, essa experiência que eu tive me chamou muito a atenção pelo fato de uma entidade abraçar o nome de outra. Então, nunca você deve, até porque nós temos o hábito de se voltar contra qualquer coisa que combata aquilo que o nosso coração está pedindo. Mas receber o não das entidades, muitas das vezes é muito mais bênção do que receber um sim, tá bom? Quero deixar essa história para vocês. De vez em quando eu vou passar e contar alguma coisa que a gente vive aqui no terreiro, para fortalecer a sua fé. Que todos os guias possam estar te abençoando, Deus, nosso Pai Criador, Pai Olorum, possa estar te abençoando, e todos os orixás, assim seja. Axé.